Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo das quintas-feiras às 20 horas. Lembramos que nesse momento tão difícil que o planeta está passando é muito importante nós mantermos o pensamento elevado, as preces, nos ligarmos na espiritualidade amiga da casa e também afastar a sensação de medo, de pânico que em nada contribuem para o nosso planeta. Agradecemos muito todas as doações que têm chegado, que nos ajudam a pagar o salário dos funcionários e a manter o pagamento também das nossas contas básicas. E também agradecemos as cestas básicas, o leite em pó que chega, que tem ajudado muito a que não falte nada para as nossas comunidades, Lara 1 e Lara 2. Mas pedimos que esse mês o sustagem seja substituído por NAM 1 e NAM 2. E esse mês, dia 15 de junho, a nossa casa está completando 31 anos de serviço com Jesus. E por isso as palestras serão diferentes. Esses estudos desse mês serão sempre em torno de Jesus, ou de parábolas, ou de passagens da vida de Jesus, tanto o estudo das quintas-feiras quanto dos sábados às 18 horas. Quem quiser hoje frutificar a aguinha, é só colocar aí a sua garrafinha, que na hora da prece nós vamos fazer uma vibração coletiva, pedindo pela fluidificação da nossa água. E agora nós vamos fazer a leitura de uma mensagem que chegou nesse período de quarentena e logo depois vamos fazer a prece e o nosso estudo. Então a mensagem diz o seguinte, foi uma psicografia recebida no dia 13 de maio de 2020. As luzes do horizonte infinito se acendem sobre a humanidade, como um clarão de esperança, mesmo para os olhos que se encontravam fechados. O Senhor da vida, que jamais abandona a nenhum filho, quer que a humanidade se encha de esperança e consolo nesses dias que se apresentam cruéis para tantos corações que olvidaram do amor soberano de Deus sobre suas criaturas. Despertai do pesadelo que atormenta, acordai para o alvorecer da esperança. Como joias que brilham com o mínimo de luz, deixem seus corações refletirem a luz de Jesus. Todos têm o que dar, todos podem brilhar. Hoje, como sempre, cada um dos que caminham nas estradas pedregosas da terra possui um ser amigo e capaz que os acompanha silenciosamente. São os anjos protetores que Deus envia para que nunca estejam a sós. Lembrem-se desse amigo fiel e inseparável, onde estiverem e como estiverem. Recorram a ele e ele vos atenderá. São os seus tutelares, os guardiães de suas vidas. Diariamente, eles se acercam de seus tutelados e emitem conselhos que, entretanto, não parecem serem ouvidos. Abram suas percepções com a elevação do pensamento, com a prece, com a meditação e perceberão a presença desse amigo enviado pelo Pai. Vibrem saúde, vibrem amor, vibrem caridade, vibrem paz e estarão fazendo a conexão necessária. Nada no mundo é inútil. Tudo tem um papel fundamental para a humanidade. Apenas confiem e sigam. Sabedores que tudo vai passar, deixem o medo, as angústias, as dúvidas e aflições passarem por vocês sem os atingir. O amor de Deus vibra sobre toda a terra. O amor do Divino Mestre sustenta essa vibração sobre o planeta. Almas aflitas, acalmem seus corações. Deus não os abandonou, nem os abandonará. Cuidem-se e cuidem do próximo. Essa é a missão que tendes a cumprir por agora. Muita luz e paz nos corações, um espírito protetor. Então, queridos, vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, a doce Irmã Maria Angélica, por esses 31 anos de paz, de harmonia, de aprendizado, de crescimento. Agradecemos tanto por essa casa de luz, Senhor, que abre as nossas mentes, que abre os nossos corações, mostrando a estrada iluminada que nos leva a Ti, Senhor. Que nossa gratidão se reflita no trabalho,
que o nosso agradecimento, Senhor, se reflita no esforço da nossa transformação íntima. Pedimos amparo e proteção para o nosso estudo de hoje, para todos os que estão conectados, nos acompanhando em pensamento. E que em teu nome, Mestre querido, e em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar o estudo dessa noite. Graças a Deus. Então, queridos, hoje o nosso estudo é baseado numa lição do livro Boa Nova e se chama O Servo Bom. Fala do servo bom e fiel. E é um estudo lindo, é o número 23 do livro Boa Nova. Então nós vamos contar esse caso que é uma passagem da vida de Jesus. Nesse caso não é uma parábola, é uma passagem da vida de Jesus. E essa passagem se deu quase no final do mandato de Jesus, da missão de Jesus encarnado na Terra. E o que nos mostra essa lição? Ela tem 2 pontos importantes. Um ponto é como é possível a transformação de qualquer pessoa na medida em que haja vontade, determinismo. E o outro, como é importante o entendimento do espírito da mensagem. Nós não nos fixarmos na letra que mata, porque é o espírito que vivifica. Então, o que estava acontecendo? Os discípulos de Jesus estavam muito ligados nas palavras do que Jesus falava. E eles condenavam a riqueza. Essa condenação da riqueza estava muito arraigada no espírito dos discípulos. E com isso eles estavam fazendo muita confusão. Então eles estavam exaltando como era importante ser pobre, quase miserável. E Jesus via que eles conversavam entre si e percebia essas dúvidas no coração dos discípulos e na alma deles. E percebia o quanto eles estavam distorcendo o ensinamento. Então Jesus, nesses momentos, ele não participava. Ele deixava os discípulos falarem, porque assim ele ia vendo onde estavam as verdadeiras dúvidas deles. E logo depois ele aproveitava o momento certo para esclarecer, dando o exemplo. Porque o exemplo fica muito mais do que a palavra. O exemplo arrasta. Então Jesus esperou que acontecesse o momento certo para dar aquele ensinamento sobre essa dificuldade deles com relação ao valor da riqueza, ao que era condenável realmente. Então chegou o dia em que Jesus fez a derradeira viagem saindo da Galileia para Jerusalém. E nessa caminhada para Jerusalém, automaticamente teria que se passar por Jericó. Jericó era, à época de Jesus, uma cidade importantíssima comercialmente falando. Era uma cidade importante na exportação de um bálsamo caro, valioso, que era utilizado no sentido medicinal. E ele era muito desejado, esse bálsamo, e ele saía de Jericó. Então, Jericó tinha toda essa importância comercial na época de Jesus. E lá em Jericó morava um publicano chamado Zaqueu. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Ora, o domínio era de Roma, Roma dominava. E cobrar imposto não é fácil, é uma situação muito difícil. Até hoje ninguém gosta de pagar imposto, é muito difícil, né? O cidadão ter entendimento do imposto, até porque, em muitos casos, os impostos ainda são muito abusivos em muitos países. Então, o que aconteceu? Roma, não querendo utilizar dos seus próprios romanos, dos seus próprios cidadãos romanos para fazer a cobrança de imposto, o que eles faziam? Eles leiloavam esses cargos, então eram cargos públicos que eram adquiridos em leilão público. Então um judeu comprava o direito de cobrar esses impostos. Então vamos dizer que numa região Roma dizia, eu quero ganhar 100 mil, isso é apenas uma referência, uma analogia que nós estamos fazendo em termos de dinheiro. Eu quero 100 mil por essa área. Então, um judeu no leilão ganhava aquele direito e Roma
queria receber os 100 mil dele. Mas não importava para Roma se ele, o judeu, iria cobrar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, e com isso houve realmente muitos publicanos que cobraram abusivamente. Então lá em Jericó tinha um chefe dos publicanos. Ele era um homem, hoje, que seria assim riquíssimo, bilionário. Ele era muito rico, ele morava num palácio em Jericó. E esse judeu era odiado, como vários publicanos, principalmente porque eles eram tidos como traidores do povo judeu, porque como que se eles tivessem se unido a Roma e traíam o povo judeu. Os judeus achavam que se não existisse isso, eles não iam ser cobrados dos impostos, mas iam, né? E Roma não queria cobrar. Então esse publicano, Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele queria muito, muito, muito ver Jesus. E chegou o dia que Jesus entrou em Jericó. E o povo, a multidão, se agitou e se enfileirou pelo caminho onde Jesus iria passar. E era muita gente, a multidão estava toda ali para receber Jesus. Então Zaqueu, que era um homem de baixa estatura, não consegue chegar para ver Jesus, porque já está tudo tomado. O que ele faz? Como ele era muito baixo, ele olha uma árvore chamada sicômoro, que é uma figueira brava, e ele sobe na árvore. Ele sobe na árvore para ver Jesus. Quando ele está subindo na árvore, seu coração está palpitante. A sua alma se enche de uma alegria que ele não sabe descrever. Ele fica imensamente feliz com aquela oportunidade. Mas uma coisa acontece que surpreende Zaqueu e todos aqueles que estavam ao redor de Jesus. Quando Jesus está passando pela árvore onde está Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e chama-o pelo nome. Zaqueu, desce daí, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Esse é o texto que está no Boa Nova e varia de evangelho para evangelho, mas o importante não é a letra que mata, é o entendimento do que aconteceu. Imaginemos Zaqueu. Como assim Jesus sabia seu nome? Jesus não o conhecia, ele nunca tinha visto Jesus, mas Jesus olha nos olhos de Zaqueu e dá essa notícia. Zaqueu não pode de tanta alegria, ele vai explodir de alegria e ele desce correndo. E espontaneamente Humberto de Campos, autor do livro Boa Nova, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos conta que Zaqueu se abraça a Jesus espontaneamente. E Jesus sorri para Zaqueu com muita ternura. E o que faz Jesus? Dá o braço a Zaqueu e começa a conversar com Zaqueu. E Zaqueu começa a falar um monte de coisas, e Jesus dá toda a atenção a ele, com seu olhar carinhoso, sorrisos amistosos. Ora, os discípulos que estavam em torno ficam horrorizados. Como assim? Jesus dando trela, prestando atenção num publicano, num homem, um pecador. Como é que pode isso? Como é que Jesus estava fazendo aquilo? No entanto, calmamente, Jesus vai seguindo com Zaqueu para sua casa. E Zaqueu ordena aos seus servos que preparem e sirvam uma refeição para toda aquela comitiva de Jesus, para Jesus e sua comitiva. E assim é feito. E os discípulos se sentam em torno de Jesus e Zaqueu também se senta com o grupo. E é muito linda essa passagem, esse momento em que Jesus apesar de toda aquela confusão da cabeça dos discípulos que julgava a riqueza de Zaqueu criminosa, Jesus está ao lado de Zaqueu, em sua casa. Então Zaqueu, cheio de alegria, fala: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos eu utilizo da minha riqueza
para fornecer trabalho para muitas famílias aqui de Jericó. E eu tenho conseguido ajudar a muitos. Até de Jerusalém, várias famílias já vieram se abrigar sobre os trabalhos que eu forneço. Então, Jesus fica tão feliz e diz para Zaqueu: abençoado seja o teu esforço. Zaqueu então ganha novas forças. Ele fica alegre. Pela primeira vez, talvez em sua vida, alguém tenha dirigido a Zaqueu palavras de consolo, palavras de carinho, palavras de entendimento. Então, pela primeira vez, Zaqueu se sentiu gente, se sentiu humano, sentiu que estava realmente fazendo alguma coisa boa. E aí ele complementa: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sinceridade, a disposição de servi-los. E Jesus continua: regozije-me contigo, disse Jesus, porque todos somos servos de Deus. Então ele, que tantas vezes tinha sido injustamente acusado, porque tinha sua consciência dedicada ao bem coletivo, então ele, extasiado, se levanta. E aí ele diz as palavras que estão registradas nos evangelhos e que está gravada para sempre nas nossas almas. Ele diz: Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje metade dos meus bens com todos os necessitados. E se em alguém eu prejudiquei, eu vou dar para essa pessoa que eu prejudiquei o quádruplo do valor que eu tenha exercido esse prejuízo. Então Jesus diz: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Ora, mas como assim em tua casa? Jesus não se referia ao fato de Zaqueu estar dentro de casa, estar dentro daquele palácio. Não é isso. Jesus, quando fala em tua casa a salvação, Jesus está falando no coração de Zaqueu, na alma de Zaqueu, a casa íntima de Zaqueu. Mas os discípulos continuam escandalizados. Zaqueu está tão feliz e se levanta para chamar seus filhos para conhecer Jesus. No que ele se levanta, os discípulos chovem de perguntas em cima de Jesus. Por que não tinham ido se hospedar na casa de um pobre? Por que Jesus estava ali sendo acolhido por um homem, um pecador? Ele era rico. E o evangelho do reino não condenava a riqueza? A boa nova não condenava a riqueza? Então Jesus explica que os planos de Deus não eram esses para a humanidade. Em que momento eles acreditaram que o evangelho tivesse vindo para transformar a humanidade em mendigos? Então ele coloca a moeda que chega para o pobre, para o necessitado, é bem-aventurada. Mas muito mais bem-aventurado é aquele que provê o sustento de alguém, de famílias, que ajuda aquela pessoa a viver com dignidade. Então Jesus coloca essa diferença entre a moeda e o sustento. A moeda que ajuda no momento e o sustento que provê a pessoa para sempre. E depois disso, Jesus então nos conta, Humberto de Campos, a parábola dos talentos. E no momento do final da parábola, é muito lindo, gente, isso é muito lindo. No momento final da parábola, Jesus olha nos olhos de Zaqueu e nos diz, Humberto de Campos, que seus lábios divinos pronunciaram as palavras imorredoras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E no meu entendimento, foram as palavras mais tocantes que Jesus falou.
quando ele se dirige àquele que era tido como pecador e chama ele de servo bom e fiel, mostrando para toda a humanidade, para os discípulos, para todos nós até hoje, que todos temos valor, que não importa quem somos, o que fazemos, todos temos valor. E naquele momento em que decidimos agir de acordo com o Evangelho, nós podemos nos tornar servos bons e fiéis. E Leão Tolstói continua essa história. Ele diz que na espiritualidade, ele, Leão Tolstói, espírito, ele desencarnado. No livro Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone Pereira, ele diz que um dia estava caminhando e ele vê um grupinho reunido, ia ter uma pequena palestra, e ele percebe que era alguém importante, porque o grupo estava encantado, esperando esse irmão se pronunciar. E ele chega perto e fica sabendo que é Zaqueu. Esse espírito depois teve várias outras reencarnações, mas naquele momento, como ele ia falar daquele momento dele como Zaqueu, ele estava com a aparência de Zaqueu e ele também, exatamente como Zaqueu. E ele também se apresentava com as vestes, né, a aparência física, tudo como Zaqueu. E ele conta que depois desse encontro com Jesus, ele realmente abandonou o cargo de publicano, de chefe dos publicanos, ele deixou de ser um cobrador de impostos, ele dividiu a fortuna dele com os pobres e separou uma parte que ele dividiu com os familiares, os patrimônios dele, o campo que ele tinha, as áreas que eram cultivadas, tudo ele doou, todos os bens materiais dele, ele doou para os camponeses, os mais pobres, os mais necessitados. E ele ficou com o mínimo para o seu sustento. E ele passa a seguir os discípulos. E ele conta também que num determinado momento aquele dinheiro acaba, porque era pouquíssimo que ele tinha separado para ele. Mas que aí ele vai, e como ele era um homem cultíssimo na época, ele tinha uma cultura muito acima da média do povo, ele vai dar aula nas sinagogas, para os filhos, nas escolas que tem nas sinagogas, tinha nas sinagogas, para os filhos dos rabinos. Então ele vai fazer isso e assim ele consegue se sustentar, né? Assim ele consegue se manter. E ele diz que depois, um dia, ele vai a Jerusalém e ele encontra Paulo, ele encontra o apóstolo Paulo. E ele ouve a narrativa de Paulo sobre o seu encontro na estrada de Damasco com Jesus. E Zaqueu fica tão encantado com a narrativa de Paulo, ele fica tão impressionado com Paulo, que ele passa a seguir Paulo. E naquele momento em que Leão Tolstói está ouvindo esse pronunciamento de Zaqueu, ele disse que nunca mais desde então ele tinha deixado Paulo, inclusive até aquele dia em que ele estava falando ali, dando aquele testemunho dele. É claro que a riqueza não é condenável, né? O que Jesus falava e condenava era a riqueza ilícita, é a forma de se enriquecer, de se conseguir o dinheiro. Por que não pode ser condenável a riqueza? Porque se fosse, Deus seria injusto. Todos aqueles que já nascessem ricos já estariam condenados. Então não faz o menor sentido. Como é que Deus permitiria que um filho, porque nasceu em berço de ouro, porque por trabalho enriqueceu, estivesse condenado a sofrer a vida inteira? Então isso não faz o menor sentido. Mas uma coisa é muito clara, né? A riqueza coloca a pessoa com tentações materiais muito grandes. E nós ainda temos muito apego às coisas da matéria. Nós ainda temos muita ligação com as coisas da matéria. Nos atraem muito. Isso faz parte do nosso processo, porque o progresso está em nós irmos valorizando as coisas da matéria sem nos apegarmos às coisas da matéria e sem valorizarmos os excessos, sem irmos em busca dos excessos e cortarmos totalmente a ostentação.
porque a ostentação significa o orgulho, egoísmo e, de certa forma, humilhação do próximo. Então era isso que Jesus falava. Mas qual é a nossa tendência? A nossa tendência é nós valorizarmos as coisas da matéria. E interessante que quando os discípulos se apegaram à letra que mata, a letra mata, porque a letra é como se ela fosse a ligação do ensinamento no sentido material, onde se esquece realmente o espírito, o conteúdo daquilo que importa. E depois que os cristãos foram perseguidos, eles passaram a ser perseguidores. E por quê? Porque a humanidade continuou se apegando à letra. Então ninguém parou para um entendimento real do ensinamento, das coisas que Jesus veio trazer. A humanidade se apegou à palavra, à letra, mal interpretado, o perigo da má interpretação, e dali começou a condenar todos aqueles que não fossem cristãos e a executar aqueles que se diziam de outra crença, de outro credo, de outra religião, ou que fosse contra a religião oficial. Não era cristão, era pecador e merecia morrer. E nós sabemos ao longo da história as torturas que foram feitas em nome de Jesus, as guerras que foram travadas em nome de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, que foi manso, que nunca pregou a violência de maneira alguma, mas o apego à letra que mata fez com que a história da humanidade fosse uma tragédia, porque não se prestou atenção nos ensinamentos de Jesus, nas ações de Jesus, na atitude de Jesus, e sim na palavra. E nesse apego de poder se utilizou a palavra como se quis. A humanidade precisou passar por 18 séculos de dor, de sofrimento, de mau entendimento. Mas no século XIX chegou então a doutrina espírita, que veio esclarecer todas as coisas. Toda palavra que tinha sido mal interpretada poderia agora ser bem interpretada, porque os espíritos esclareceram para tirar o véu da ignorância da humanidade. Eles não deixaram dúvidas sobre os ensinamentos de Jesus. E pode-se queimar todos os livros espíritas, que os espíritos trarão de novo todos os ensinamentos. Por quê? Porque é o espírito que vivifica. Eles vêm trazer o verdadeiro conteúdo da mensagem de Jesus. Eles vêm relembrar a vida de Jesus, o cristianismo primitivo, as ideias que Jesus trouxe sobre Deus, sobre as leis. E então o que aconteceu? Nasceu na França a doutrina espírita e Allan Kardec foi corretíssimo. Ele codificou a doutrina, era um homem muito bom, um espírito de alto valor, nimbado de luz, um espírito de escola escolhido por Jesus para trazer o Consolador prometido, que iria esclarecer e veio esclarecer todas as coisas. Então Allan Kardec formatou tudo, deixou tudo, Leon Denis foi dando a continuidade, mas o que foi acontecendo? Na França, aqueles homens cultos que foram se chegando à doutrina espírita, como que esqueceram o verdadeiro sentido da doutrina espírita. Não levaram em consideração Jesus, que era o verdadeiro motivo, que era quem deveria ser estudado, trabalhado na sua mensagem, no seu conteúdo, nas suas atitudes. Jesus não foi muito observado. Na França, começou-se então a se dar muita atenção aos fenômenos, a se dar muita atenção à ciência. E logo o que aconteceu? A doutrina se esvaziou. Mas como Jesus conhece a humanidade, nos conhece profundamente,
já havia programado uma reencarnação que está descrita no livro, maravilhoso livro, também de Humberto de Campos, também psicografia de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ali está que Jesus escolheu um espírito de escola para nascer no Brasil. E por que está descrito no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Porque o Brasil é a pátria do Evangelho. No Brasil, Jesus colocou a árvore do seu Evangelho e fincou raízes. Esse livro é imperdível, tem que ser lido. Mas um espírito foi escolhido para levar essa tarefa linda, essa missão linda de reviver o cristianismo primitivo, de utilizar todo o conteúdo que os espíritos trouxeram, mas aplicá-lo com Jesus. E assim reencarna um servo bom e fiel. Em agosto de 1931, dia 29 de agosto de 1931, nasce aquele que teria o nome de Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, que tinha por missão, que está bem descrita aqui no livro, por missão, trazer a doutrina espírita na pátria do Cruzeiro, levando à frente a bandeira Deus, Cristo e Caridade, a bandeira de Ismael, que é o governador espiritual do nosso país. E o que fez Dr. Bezerra de Menezes? Cumpriu fielmente a sua missão. Trabalhou o tempo todo pela unificação da doutrina espírita, pela união dos espíritas. E se nós hoje temos no Brasil o SEMA, que completa 31 anos de luz, se nós temos hoje no Brasil o berço da doutrina espírita, como ela tinha que ser, milhares e milhares de casas espíritas que trabalham verdadeiramente para Jesus, nós devemos a Dr. Bezerra de Menezes. Porque o que aconteceu no Brasil? Muita discussão, muitos conflitos, muito egoísmo, muito orgulho, muito personalismo, muitos trabalhando muito sério pela doutrina, e Dr. Bezerra, que com seu amor infinito, com sua bondade imensurável, manteve firme a doutrina, lutando pela unificação da doutrina, lutando para que os espíritas ficassem unidos como um feixe de varas. Até hoje o Dr. Bezerra trabalha pelas casas espíritas, até hoje ele trabalha pela unificação, até hoje ele trabalha incansavelmente para que a doutrina espírita não se perca. Então nós temos que prestar atenção na responsabilidade de cada um de nós como espíritas que somos. Dentro de uma casa espírita como SEMA, fiel a Jesus, porque a irmã Maria Angélica é fiel a Jesus, fiel aos princípios doutrinários. Então nossa responsabilidade é imensa. E o SEMA não cresce à toa. São 31 anos servindo a Jesus, fielmente. Somos mais de 1.000 trabalhadores, mais de 3.000 estudantes, em torno de 6.000 frequentadores que vão às reuniões públicas, que fazem os tratamentos. E a casa não cresce à toa, ela cresce porque Jesus investe em todos aqueles que tentam fazer o certo. Fazemos tudo certo? Não é impossível. Não temos como, somos humanos ainda, cheios de falhas, mas nos esforçamos por fazer o nosso melhor. Nos esforçamos para que tudo corra da melhor maneira.
Então que nós nos mantenhamos muito unidos e tenhamos muito cuidado quando falarmos do Brasil, porque o Brasil é o berço da doutrina espírita, como ela tem que ser, como ela foi programada para ser. Alguém pode, sendo espírita, se imaginar renascendo futuramente, novas reencarnações num país sem casa espírita? Num país sem doutrina espírita? Eu não posso, eu não consigo. Para mim isso é de uma dor profunda. A doutrina espírita é luz na nossa vida. A nossa casa amada é luz na nossa vida. O Brasil é luz na nossa vida. Recentemente, Dr. Bezerra, através de uma psicofonia por Divaldo Franco, reafirmou que o Brasil é a pátria do Evangelho. É a pátria do Evangelho. E que ninguém espere do Brasil que ele seja um sucesso econômico, que ele seja um comandante do mundo em termos de política e economia. Não é essa a destinação do Brasil. A destinação do Brasil é a fraternidade. É o exemplo de amor e união, tal qual Jesus nos ensinou. Então tomemos muito cuidado quando falarmos do nosso país. Porque se falarmos ligados à situação econômica e política, estamos falando nos apegando à palavra que mata, nos apegando ao que significa matéria. Quando nós espíritas, como espíritas, falarmos do Brasil, nós temos que ter reverência, amor, respeito por essa terra, essa pátria que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que nós sigamos, queridos, mais 31 anos e outros 31 e mais 31, firmes com Jesus. Que possamos agradecer muito a Irmã Maria Angélica, a toda a equipe espiritual da casa, por esses 30 anos de amor e paz. E agora, irmãos queridos, vamos fazer a nossa prece numa vibração coletiva, pensando na nossa água, que cada um pense nas suas dificuldades físicas, espirituais, na certeza de que os amigos espirituais estarão junto a todos. Então, erguendo o pensamento a Deus, nosso Pai. Em gratidão eterna, Pai, pela oportunidade desta reencarnação, onde fomos colocados na pátria do Evangelho, agradecendo muito a Jesus, esse Mestre, que por misericórdia nos permitiu aqui reencarnar. Em gratidão profunda, doce irmã, pedimos, Senhor, que neste momento a espiritualidade amiga seja conosco em nossos lares, purificando o ar, imantando as paredes, as mobílias, fluidificando as águas, dissolvendo os miasmas e derramando muitas bênçãos sobre todos nós. Que cada coração, Senhor, cada mente que nesse momento está em prece, receba muita inspiração e que com muita gratidão, Senhor, possamos em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, encerrar o nosso estudo. Graças a Deus.